Educativa FM apresenta Viver Bem. Boa tarde, ouvinte da Educativa FM. Eu sou Mariana Dair e nosso tema de hoje é o consumismo. Para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o psicoterapeuta Renato Dias Martino. Boa tarde, Renato. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, sou eu que agradeço, de estar aqui. Bom, nosso tema de hoje é o consumo. A maioria das pessoas gosta de comprar, adquirir coisas novas, mas quando o consumo se torna um exagero? Assim, quando o consumo está dentro de uma perspectiva chamada compulsão. Quando a gente começa a fazer aquilo de uma forma descontrolada, ela passa a ser prejudicial para o funcionamento da mente. E o que leva a pessoa a ter essa compulsão? Pensar psicologicamente a compulsão, é, antes de tudo, pensar naquilo que antecede essa compulsão, o que vem originar essa compulsão. E me parece que assim, essa compulsão vai vir para suprir certa falta. E emocionalmente essa falta é sentida como uma angústia, como alguma coisa, um buraco interno, sabe? E ela funciona como se fosse um vício? O vício, vamos pensar assim numa metáfora, num modelo de um buraco mesmo. O vício seria encher esse buraco de entulho, enquanto o que precisa ser colocado ali é terra ou alguma coisa um pouco mais nobre do que isso. Então, quando esse buraco me parece um pouco mais evidente, eu sou impulsionado a encher aquele lugar de alguma coisa para me livrar desse desconforto, da angústia, E quem está mais suscetível a isso? São pessoas jovens, homens, mulheres? As maiores angústias são aquelas que a gente teve que enfrentar sem recursos quando a gente era bem criancinha. Os vazios que são sentidos de maneira severa, na primeira infância, são os maiores, ou aquilo que vai deixar a gente mais suscetível a essas psicopatologias, E a compulsão é uma delas. Me parece que quando a pessoa é adulta, é que ela vai adquirir a compulsão como característica central das defesas dela. A criança talvez não vai fazer isso. E quais são as consequências disso? Primeiro, a pessoa acaba gastando mais do que pode, do que deve. Mas quais são as complicações emocionais para essa pessoa? Não, me parece que assim, isso daí que você está me dizendo é um sintoma. Então, isso não tem consequências. Isso é a consequência. Aconteceu um mau funcionamento da mente e o sintoma desse mau funcionamento na mente é a compulsão ou o consumismo. E tem pessoas que acabam desenvolvendo essa compulsão por outras coisas, pela comida. É o mesmo processo? O consumismo é um modelo de compulsão. A compulsão pode ser por qualquer coisa, por uma droga, por uma pessoa também. Às vezes a gente é meio compulsivo por alguém, mas aí já é um pouquinho mais evoluído. A gente está falando de uma patologia que se direcionou por concreto, para o ter. Então o consumismo é essa compulsão por ter. Quer dizer, aquele vazio que ele sentia encontrou naquela forma de agir um representativo. Então, cada vez que ele compra, que ele adquire coisas, ele sente que aquele vazio, de alguma forma, foi apaziguado. E essas pessoas têm consciência que elas têm um problema? Não. Se a gente vai falando da psicanálise, é justamente isso que vai libertá-la daquilo que eu posso chamar de patologia. A partir do momento que ele puder ter certa consciência que aquilo está acontecendo com ele, aí ele começa um processo de se livrar daquilo. Aliás, assim, a psicoterapia tem essa proposta, de pensar e tornar as coisas conscientes. Então é importante que a família, as pessoas que cercam essa pessoa, apontem o problema, procurem uma ajuda? Olha só, a família é o começo de tudo. Dificilmente aquilo que não está acontecendo em família vai ter chance de acontecer fora da família. Então a família é sempre o primeiro lugar para se acolher esse tipo de coisa. E essa pode ser considerada uma questão atual que vem junto com a maior oferta de produtos, com a propaganda? Eu imagino que não, assim, por alguns motivos, Atual, a gente tinha lá no sítio antigamente, a compulsão pela pinga, O cara tomava pinga e ninguém fazia propaganda da pinga para ele. Ele descobriu que tinha pinga, muitas vezes ele mesmo fabricava a própria pinga e tinha compulsão de usar aquilo. O que eu quero dizer é que assim, a propaganda vai tomar essa pessoa suscetível, ou que está vulnerável para esse tipo de influência. E se essa pessoa não tiver nessa condição, a propaganda vai passar como uma coisa natural na vida dele ou como mais uma coisa na vida dele.
Mas muitas vezes o mercado acaba usando a propaganda como forma de atingir o maior número de pessoas, principalmente em épocas especiais, como o Natal, não é? As pessoas ficam mais suscetíveis nessas datas. É justamente nessas datas que a gente fica realmente mais sensível, né? O Natal, por exemplo, é a maior festa dos presentes, não é? E é assim, o apelo emocional é muito grande, né? Nasceu Cristo, né? Então, quando eu falo sobre isso, né, apesar de que isso anda meio esquecido ultimamente, né? A gente está mais esperando o Papai Noel do que qualquer outra coisa, né? Mas me parece que, de qualquer forma, a família está reunida ali, um monte de emoções são revividas, né? E o mercado faz uso dessa fragilidade humana para talvez estar colocando um pouco mais de presente do que deveria. E acaba havendo uma inversão de valores, né? Ao invés de celebrar a data, as pessoas ficam mais preocupadas com o valor dos presentes, com a quantidade de presentes que vai dar. Existem alguns pensadores da psicanálise que dizem assim, né? Quando a gente começa a dar muito presente é porque a gente está culpado, né? Então me parece que assim, ultimamente a gente anda tão distante da própria família que depois a gente tem que trazer um monte de presente para não ficar tão culpado, não é verdade? E aí a questão dos pais ensinarem as crianças desde pequenas sobre esses valores, que os bens materiais não são tão valiosos quanto a família, por exemplo. Na realidade é assim, né? Os pais não precisam se preocupar com isso se eles estiverem cuidando com carinho, né? Cuidar com carinho já vem junto isso daí, não é? Assim, quando eu amo meu filho, independente do que ele tem ou do que ele é, talvez ele não precise querer ter muita coisa para ser desejado. Não é? Eu penso que está bem por aí mesmo, né? Assim, quanto mais eu puder aceitar meu filho como ele é, talvez ele possa ser ele próprio e conquistar as coisas que ele precisa. Mas e quando a criança começa a pedir muitas coisas? Aí é o papel dos pais falarem não? Aí é o limite, né? Então, um pai carinhoso não quer dizer que ele não imponha limites, não é? Assim, o limite também tem que ser imposto, e só que com carinho, não é? Assim, tem uma frasezinha interessante que eu gosto de falar que é assim, verdade sem amor é crueldade, né? Então, se o limite precisa ser dado, que ele seja dado com carinho, com afeto, não é? E voltando a falar dos consumistas compulsivos, essas pessoas gostam de guardar as coisas que elas compram ou essas coisas são descartáveis para elas? Me parece que isso não é muito uma regra, né? Assim, existem os dois tipos de compulsivos, talvez, que a gente possa se lembrar aqui agora, né? Mas me parece que assim, tem aquele que guarda e tem aquele que também logo depois que comprou já perde a graça daquilo e na verdade quer se livrar porque aquilo ali parece que está meio impregnado com alguma coisa errada que ela fez, né? Então, quanto antes ela se livrar daquilo, melhor. São dois modelos, assim, depende muito da experiência dessa pessoa, da vida dela, da vivência dela, né? Mas geralmente tem esse sentimento de culpa depois? Olha só, qualquer disfunção do pensamento é passiva de culpa, né? Toda vez que eu tenho alguma coisa assim que indica para uma patologia, não uma patologia necessariamente, mas alguma coisa que tende para isso, né? Cada vez que houver uma ação desse tipo, vai acarretar numa cota de culpa. É como se eu tivesse certa consciência que eu tinha feito um negócio errado. E isso, a não ser que eu esteja falando de um psicopata ou um perverso grave, todo mundo vai ter uma certa cota, né, de estar fazendo alguma coisa que talvez não fosse muito interessante fazer. E para a gente finalizar, então, a família tem um papel fundamental nessa questão, né? O que a família deve fazer? Eu diria que tem que ser anterior a isso. Assim, a família deve fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Então, como é que os vínculos dentro da minha própria casa? Se eu estiver cuidando desses vínculos, essas coisas não acontecem. Depois que aconteceu, ficar sabendo o que aconteceu é uma coisa meio inútil. Para quê? O que eu tenho que fazer com isso? Não é com isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com o vínculo que a gente anda conservando da nossa casa. Tem que tratar o vínculo. E vínculo se trata de um jeito só. Independente se está sendo consumista, se não está sendo, você percebe? Vínculo se trata assim com duas coisas básicas: verdade e amor. Essas duas coisas. Se estiver sendo nutrido com isso, a compulsão não pega. Ótimo. Renato, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado a vocês, né? Estou à disposição quando precisar. Hoje eu conversei com o psicoterapeuta Renato Dias Martino.